Ele veio lá do Chile e criou uma escola de futebol diferenciada. Ensina inglês enquanto os alunos aprendem um esporte bem brasileiro. A única regra aqui é marcar gol. Hello Sharks, welcome to Higher Bridge Methodology, a metodologia que ensina inglês e futebol ao mesmo tempo. Poucas pessoas nunca se imaginaram como jogadoras ou jogadores de futebol. Pouquíssimos pais, aliás, acredito que nenhum, não acha o ensino de um segundo idioma importante. Pensando nisso, a Higher Bridge, que significa a ponte mais alta, unificou o ensino do futebol desde o mais básico até o mais avançado e pegou todo o conteúdo do inglês e unificou em um só produto. Nós hoje trabalhamos em dois segmentos, um como metodologia de ensino, onde a gente está dentro de grandes redes de escolas, de colégios particulares, e a gente envia o professor com a metodologia lá, e o segundo com franquias e modelos que vocês já conhecem. Nossa proposta hoje é de R$1,5 milhão por 10% da empresa. Sharks, vocês não estão aqui à toa, eu também não estou à toa. A gente quer deixar um legado, e não existe melhor legado para a humanidade que o esporte e a educação. Eu quero jogar esse campeonato com vocês, eu quero fazer gols com vocês, eu quero fazer coisas além dos negócios com vocês, e eu quero que vocês joguem comigo. Let's play! Eleazar, seja muito bem-vindo à 8ª temporada do Shark Tank Brasil. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu coloco meu filho para estudar inglês e ele vai levar o futebol junto, ou ele vai botar ele para jogar futebol e ele vai ter que, no final, ainda ter uma aula de inglês? 50 minutos de sala de aula, 10 minutos de intervalo, 1 hora de campo, de treinamento. Mas o que ele está entrando? Ele está entrando numa escola de inglês ou numa escola de futebol? Depende do interesse do cliente. Essa é uma coisa nova, misturada. Então, enquanto eles estão na sala, eles estão numa escola de inglês? Não, eles estão numa escola de futebol em inglês. Mas eles estão aprendendo todo o conteúdo que uma escola de inglês convencional ensina. E quando eles estão no campo, eles estão treinando somente futebol? Não, porque a quadra e a sala, elas estão em conjunto. O mesmo conteúdo que foi visto na sala de aula, de maneira pedagógica, e por isso a teoria do esporte entra ali, toda a comunicação seguirá no campo. Ela vai no campo também. Então, a mesma linguagem que o professor usou na quadra, na sala, com a parte teórica, ele utiliza no campo, na quadra, com a parte prática. Você leva os seus materiais para as escolas tradicionais ou são escolas de futebol? Não, a gente aplica dentro das aulas extracurriculares dentro dos colégios. E aí a gente tem 2 modelos. Um na qual a gente envia junto o professor, então a gente treina, o professor envia, e o outro a gente treina o professor da escola, porque tem escolas bilíngues também. Então ele já tem o professor que fala inglês, a gente aproveita ele da Quantos clientes você tem em escolas e quantas escolas você tem? Tá, eu gostaria de falar um pré-pandemia e um pós-pandemia, tá? Bom. Então nós chegamos a ter 18 unidades. Nós temos uma própria, que inclusive a gente colocou a estrutura ali, porque ali é nosso laboratório. Isso entra dentro do negócio, porque a gente não pode ter uma franquia, uma metodologia onde a gente não possa experimentar antes de exportar. Aquela lá? É isso, aquela lá, ela é alugada. Qual o tamanho? Ela tem uns 15 mil metros quadrados. Tem Onde ela fica? Quantos São campos? Bernardo, Tem 6 campos ali? 6 campos. É o E que quantos vocês estão alunos? vendo. Hoje a gente tem lá 450 alunos nessa unidade. Em questão de faturamento, a gente no primeiro ano pós-pandemia que abriu, bateu o mesmo faturamento que o último ano de pandemia no momento de Que foi fechamento. quanto? R$900 mil por ano. Em média, quanto tempo um aluno entra e fica com você? É uma média de 1 ano e meio. Essa é a nossa média anual, tá? Porque as crianças vão mudando. E ele, quando ele compra, ele compra anual? São contratos anuais que a gente faz. A gente Então ele abandona no meio do segundo ano? Se é 1 ano e meio a média, ele abandona? A criança, ela tem uma rotatividade nessa faixa que a gente falava que é a nossa mais forte, de 9 a 12 anos, de curiosidade. Então nós temos, às vezes, quando a gente fala de recorrência, é uma recorrência que a gente chama de renovação anual, tipo, acabou meu contrato, já renova, só que também tem a recorrência que é um pouco posterior. Tipo, ele foi, fez outro esporte, tentou alguma coisa e voltou. Volta. Só que a gente não contabiliza isso como Eles recorrência. competem? Tem torneio? Temos torneios Competição? nacionais e internacionais. E o que você vai fazer com esse 1,5 milhão e quanto vai faturar depois que tiver feito o investimento? Tá, esse 1,5 milhão Porque nós você veio temos com um valuation de 15 milhões. Sim. Nós temos ele dividido em 4 partes, tá? 10% é para o aperfeiçoamento da franquia. Eu preciso que vocês, com o know-how de vocês, elevem o que a gente fez até aqui, o que eu fiz até aqui sozinho, e por isso eu estou aqui com vocês. A gente tem 30% de recursos humanos, porque eu sei que a especialização dos recursos humanos, ela faz uma diferença dentro de uma empresa. Nós temos 30% desse valor em ações de marketing, e são 30% que eu tenho de vendas de cota, para o cash out, que eu gostaria de ter por este negócio. Você tem dívida?
Não. É porque essa coisa do Cash out. do cash out, na verdade, é uma secundária, né, que a gente fala no mercado, para você botar no bolso de um negócio que está em desenvolvimento. Isso soa muito mal. Sinceramente, você com essa sua proposta, você me jogou um balde de água fria aqui. Eu tava bem animado, sabia? Entendi. Enfim, eu somando esse aspecto da sua... Eu não vou dizer que foi só isso, não. Eu tenho outras dúvidas importantes aqui. Né? Então, mas quando eu somo com essa sua visão, ela me deixou um pouco mais sem apetite. Então, por vários motivos, não é só esse não, tá? Eu tô fora. Eleazar, eu vou me posicionar aqui. Eu gosto muito da ideia, né, do inglês. Por outro lado, me preocupou muito a história quando você falou da recorrência, ou seja, só 1 ano e meio eu achei muito pouco, porque a gente sabe que 1 ano e meio você não consegue aprender uma língua, né? Mesmo uma criança, né? E mesmo você está falando, a não ser que você vai dar uma aula só de inglês para dentro de quadra de futebol. Aí tudo bem, a criança vai conseguir aprender porque são termos técnicos ou muito específicos daquilo, mas não para a pessoa aprender de fato uma segunda ou terceira língua. E por esse motivo eu estou fora. Eu achei a ideia legal, por mais que você fale que é inovador porque juntou o futebol e o inglês, eu ainda não consegui ver esse fator uau. E tem uma coisa que eu também não consigo ver, como é que muda a taxa dos 5% das pessoas que falam inglês fluente no Brasil, considerando que os estudantes da sua escola, de 9 a 12 anos, ficam apenas 1 ano e meio. Então, por isso eu tô fora. Pô, cara, eu tava legal, eu tava indo bem. Mas algumas coisas aconteceram dentro da minha cabeça. Eu não entendi se você tem uma empresa de educação ou se você tem uma empresa de esporte. E o LTV tá baixo, né? O cara tem que ficar 6 anos na tua escola, 7 anos na tua escola, você sabe disso. E por esse motivo, eu não vou entrar, eu tô fora. Bom, Eleazar, eu, sim, gosto muito, né, de educação, gosto muito de futebol. Eu gostaria que você conhecesse mais a fundo, se possível, porque eu sou Eu quero conhecer mais a fundo, mas tem um problema aqui, né, que me despertou. E eu fico desconfortável em fazer uma proposta por 2 motivos. O primeiro, que quando você fala do cash out, né, então assim, eu entendo todas as suas justificativas, mas quando entra um Shark e entra grana, você já faz um uff. Podemos negociar, de verdade. Esse acomodado demais que me incomoda. E daí você vem com um valuation de 15 milhões, sendo que você está falando de 3 milhões de faturamento com esse investimento que a gente vai falar, né? Crescer ali. No primeiro ano. Isso, mas assim, qual a expectativa, sendo que a gente ainda está validando, é um valuation muito para cima. Ou seja, eu teria que fazer uma proposta muito longe de qualquer expectativa que você tem. Não há problema. Estamos negociando, na mesa de negociação, pode ser falado, não há problema. Bom, como eu, assim, acho que todo mundo falou uma coisa bem importante aqui. Vai ter que ser validado, vai ter que ser testado, a gente vai ter que entrar nessas escolas, vai ter que ver um monte de coisa, né? Então, ou seja, teria metade do seu trabalho. Você não tem sócio, certo? Não. Então, teria que ter 50% desse negócio por esse 1,5 milhão. Carol, Sharks, eu estou no ramo de educação e estou no ramo de esportes. E nos dois a gente tem que aprender todos os dias. Se eu estou procurando vocês e vocês me deram ouvido durante todo esse tempo, eu devo aprender muito. E não só agora, eu quero aprender muito mais. Carol, seja bem-vinda à Higher Bridge, eu quero aprender de novo. Vamos jogar bola! Vamos jogar, tem bola ali. Você vai aprender a fazer. Eu preciso aprender essa vez. Obrigado. Parabéns, obrigado. Parabéns pelo Projeto, viu? Eleazar, muito bom, cara! Parabéns! Obrigado. Olha, você já pode dar aula de como fazer um pitch, já pode treinar a galera. A ideia é a metodologia de ensino, talvez isso caiba em algum momento. Cai assim. Olha, eu tenho certeza que tem uma torcida organizada da Higher Bridge agora vibrando muito com a tua participação. Parabéns. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada a você.